Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso do Zero aos Pips. E na aula de hoje vamos começar a nossa análise gráfica, exatamente. Estamos no módulo de análise gráfica e vamos começar aqui para o quadro e depois vamos para o nosso computador, para o gráfico mesmo. Antes de começarmos a explicar no gráfico, eu vou vos dar uma vista de olhos, né, no gráfico, para que vocês tenham uma noção do que é que se trata, de como é que o gráfico é, como é que funciona, como é que não funciona. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar então para a nossa análise gráfica. Nosso módulo maravilhoso. Análise gráfica. Ok. Bem, a nossa análise gráfica, antes de mais, nós simplesmente olhamos mesmo para o mercado. Antes de eu desenhar aqui alguma coisa, pensem o seguinte: o mercado funciona com frequências. É tudo uma questão de frequências. É algo que eu traço uma linha aqui, outra linha aqui, e é frequente o mercado andar dentro deste canal, dentro desta amplitude. Mas eu vou explicar agora aqui mais ou menos, só para vocês terem essa noção, essa ideia, e vão poder entender muito bem agora esses exemplos. Primeiramente, vamos falar sobre suportes. E pode ser aqui já. E resistências. Pronto. Suportes e resistências. Pessoal, o que é um suporte? Um suporte nada mais é um suporte. É algo que suporta. Portanto, eu tenho aqui uma linha que está acima, por isso é que eu coloquei agora aqui o preço acima do preço. Portanto, vocês podem ver que o preço não quebra esta linha para baixo. Portanto, esta linha aqui é a linha de suporte. Por quê? Porque ela suporta o preço. Da mesma forma que eu tenho aqui uma linha de suporte, eu tenho uma linha que resiste ao preço, chamada linha de resistência. Exatamente. Portanto, o que é que o mercado nos diz? O mercado nos diz que quando nós temos numa única zona, isto aqui é uma zona, numa única zona, vários toques do preço das velas, o mercado está a formar ali uma linha de suporte ou uma linha de resistência. E como é que eu sei que é suporte ou que é resistência? Claramente, se as linhas estiverem acima, se o preço estiver acima das linhas e ele estiver a tocar vindo de cima para baixo, tocar nas linhas, claramente isso está a ser suportado. É a mesma coisa para cima, é uma zona do preço em que ele vai para a linha, volta. Aqui também podia colocar uma outra linha, não é exatamente 3 vezes, mas aqui foi, aqui mais ou menos, e aqui não foi. Ou seja, nem sempre todos os pontos do gráfico das velas vão tocar nas linhas, mas claramente ali é uma linha de suporte. Mas então quantos toques devo considerar para levar em consideração, melhor, quantos pontos devem ter, quantos toques devem ter numa linha para eu levar em consideração como uma linha de suporte ou de resistência? Pessoal, 2, 3 já é o suficiente. O mercado bateu a terceira vez, já é suficiente. Sem contar que esta linha de suporte e esta linha de resistência é uma linha de suporte e de resistência para sempre. Para sempre. O mercado pode subir, vai voltar. Lá frente, daqui a um ano. Se ele voltar, imagina, subiu, né? Vamos supor. Aqui é assim. Vamos supor que o mercado vai, subiu, ficou aqui a andar, depois volta. Vamos supor que daqui para aqui foi um ano. Isso tudo aqui, esse espaço, um ano. Mesmo que for um ano, quando ele tiver a voltar para aqui, ele bate aqui, vai ter uma linha de suporte ao seu encontro. Esta linha aqui ainda é válida e vai ser válida para sempre. Portanto, o mercado vai depois voltar. Pode vir. Eu vou apagar aqui esta linha de suporte para conseguir ter mais espaço. Este, né, que eu escrevi suporte, vou colocar aqui embaixo.
suporte e aqui em cima resistência. Né? Ok, portanto, aqui é a continuação, né? Ainda bem que não foi para desenho. Tá, tem aqui, né? Bateu, pá, 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 pá. Ok, então, o mercado passou aqui, passou um ano, e aqui vai ser sempre uma linha de suporte, e aqui vai ser sempre uma linha de resistência, até o momento de ele quebrar a linha de resistência, ou vir, aqui, olha, até nem vou fazer uma coisa, nem vou fazer isso que eu quis fazer agora, vou fazer outra coisa, que é, ou quebrar a linha de resistência, ou quebrar a linha de suporte. Ah, mas como assim linha de suporte e resistência? Não é a mesma coisa? Não, pessoal, lembrem-se, eu vos disse, a partir do momento que o preço está embaixo da linha, a linha que ele vai ao encontro é uma linha de resistência, porque o preço está embaixo, está aí, essa é a linha, o preço aqui é o preço está aí de encontro à linha, vai encontrar uma resistência, mas se a linha estiver embaixo, o preço está a vir de cima, vai ser um suporte, portanto aqui ele estava a vir de cima, portanto isto aqui pode ser resistência barra suporte. Entenderam? Portanto, o mercado está aqui, vai subir, 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 vai voltar, 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 voltar. Ou seja, aqui passa a ser um suporte. A mesma linha. Ou seja, então quer dizer que eu tenho várias linhas de suporte e depois tenho várias linhas de resistência? Não, eu tenho várias linhas em que o mercado bate lá e sofre uma reação muito forte. O que dita ela ser de suporte ou de resistência é o movimento ou a posição em que o preço se encontra perante ela no momento. Portanto, se o preço aqui está em cima da linha, esta linha passa a ser suporte. Está aqui embaixo, esta linha passa a ser resistência, que aqui veio, bateu e voltou. Entenderam, pessoal? E assim sucessivamente. Portanto, o preço vem para aqui, desce. Vem para aqui, começa a subir. Aqui já passa a ser o quê? Resistência, exatamente, porque ele bate aqui, pode voltar e depois continua. E aqui sim é uma linha de resistência, mas que antes era uma linha de suporte que foi quebrada, veio, retestou, eu depois explico muito bem, vou explicar muito bem o que é isso, daqui a pouco mesmo, a seguir, vou explicar o que é isso de retestar, e depois foi. Entenderam, pessoal? Então é isso. Linhas de suporte e de resistência é a principal coisa que nós vamos ter no canal, nos gráficos, nem nos mercados, porque a partir delas é que nós começamos a fazer as nossas análises. Sem suporte e resistência não temos nada. Na análise não temos nada. Lembrem-se, suporte e resistência ditam tudo. Tudo. Então é isso, pessoal. E agora vamos falar um pouquinho sobre reteste. O que é um reteste? Pessoal, deixa-me tirar esse daqui, fica muito complicado alcançar. O que é um reteste? Basicamente é o seguinte, temos aqui uma linha de suporte, ou melhor, vamos né, colocar como de resistência e aqui uma de suporte. Ok. Portanto, se o preço estiver aqui, tá andar, pá, voltou, pá, faz essa movimentação, ele anda como ele quer. Como ele quiser. Nós não definimos claramente, não definimos claramente o que é que o preço vai fazer, onde é que ele vai andar, como é que ele vai se movimentar. Mas movimentando-se ele desta forma, só após nós termos a movimentação do preço é que nós podemos traçar as linhas de suporte e de resistência. Antes de mais, deixa-me fazer esse exercício aqui com vocês. Façam o seguinte, sempre que quiserem achar suportes e resistências, tentem fazer o seguinte. O preço está aqui, Onde é que é uma linha de suporte e onde é que é uma linha de resistência? Como é que vocês encontrariam aqui? Uma dica, vejam sempre fundos duplos ou topos duplos. O que é um fundo duplo? Isto aqui é um fundo, desceu, subiu, formou um fundo. Aqui é um fundo, isso aqui é um topo. Ou seja, isso aqui é um topo e isto aqui é um fundo. Entenderam, pessoal? Ok. Portanto, sendo isto aqui um fundo, isto aqui um topo, eu tenho aqui um outro fundo. Né? Fundo 2. Ou seja, tenho 2 vezes um fundo. E aqui também tem um topo. Né? Topo 2, por exemplo. E aqui tem um outro topo.
topo 3, né? Ou seja, quando eu vejo que tenho vários fundos e vários topos, procuro uma relação entre eles, porque é através desta relação de topos e fundos que eu encontro as linhas de suporte e de resistência. Então, para que é que eu fiz isso? Por quê? Porque eu posso vos mostrar que com vários fundos, eu tenho aqui uma linha que o mercado várias vezes bate lá. Da mesma forma, com vários topos, eu também posso traçar aqui uma linha, é que o mercado bate lá. Ou seja, bateu aqui, bateu aqui, aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. É o suficiente. Vem aqui, aqui, bateu aqui. Aqui podia ter um outro gráfico que viesse daqui, pá, ia bater aqui, pá. Mas para dizer o quê? Que é assim que funciona. Portanto, eu posso encontrar uma linha de topo ou uma linha de resistência de muitas formas. Encontrando aqui como eu posso dizer, um topo que encontra uma resistência e um fundo que encontra um suporte. Eu posso traçar com base nisso, ou seja, eu só tenho que ter vários toques naquela mesma linha e depois, se é de suporte ou de resistência, eu vou definir depois, vendo qual é o momento em que o preço se encontra. Ok, então falando agora do retest, né? Suporte e resistência já foi. Falando agora do retest, né? Bem, o retest basicamente é o quê? É quando o mercado quebra uma linha de suporte ou quebra uma linha de resistência e vai para lá retestar. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele testou quebrar esta linha. Eu testei esta quebra, agora eu vou retestar para ver se esta quebra aqui foi forte. Para ver se esse teste aqui foi realmente, né? É um teste. Eu vou testar para ver se ela realmente foi forte. Então eu vou retestar a força desta tendência. E já falaremos sobre tendência mais daqui à frente. Porém, eu vou testar esta linha aqui com a força deste movimento. Porque o mercado funciona por movimentos de expansão e retração. Já explico um pouquinho isso, mas antes vamos acabar de explicar isso aqui, do retest, que é o mercado vai quebrar, né? Vai testar esta linha, depois vai retestar. Retestou ou não retestou? Aqui não retestou. Não. Ou seja, ele voltou e quebrou. Ou seja, testou quebrar esta linha de suporte, né? Que é um suporte que ele estava em cima, ficou um suporte. Vai quebrar esta linha aqui, vem para baixo. Vai testar esse novo suporte. Testou, quebrou? Não quebrou, então volta. Mas vem e testa aqui esta linha de resistência, com outra hora de suporte, e desce. Isto aqui é um retest. Por quê? Porque está a retestar este movimento aqui. Movimento testado e movimento retestado. O mercado testou quebrar esta linha aqui, esta linha de suporte, né? Que aqui, ele está aqui em cima, essa linha vai ser a linha de suporte. Ele testou quebrar esta linha. Testou quebrar esta linha. Conseguiu quebrar, veio, volta. Como é que eu vou considerar que é reteste, né? Ou que ele está a ser retestado? Se ele não vir desta linha e continuar para cima, não, porque ele quebrou, voltou e não conseguiu voltar a quebrar esta linha para cima, então essa linha foi retestada, ou seja, bateu exatamente nela e voltou. Isto aqui é um retest. Eu vou dizer outra cor para ficar mais forte. Isso aqui, isto é um reteste, que é o mercado vem, desce, volta para lá, quebra, bate e depois volta, continua. E depois vem e retesta aqui até numa outra zona. Isso aqui também é um retest. Claramente que não é nesta linha, mas são em outras linhas. Claramente falamos disso agora. Nem se preocupem aqui que linha é essa, porque já vão saber disso numa próxima aula. Mas basicamente é isso que vocês devem se preocupar, pessoal. Suportes e resistências, isso aqui é um suporte ou uma resistência, dependendo de onde o mercado, do preço, né, do mercado se encontrar. Isto aqui é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, aqui, isto aqui o que é? Resistência, até vou só colocar R para ser mais rápido. Resistência, né? Ok. Neste momento, aqui, isto aqui o que é? Suporte. Ok. Neste momento, isto aqui o que é? Neste momento aqui, isto aqui o que é? Suporte também, está embaixo do preço, certo? Portanto, isto aqui, nesse momento o que é? Esta linha aqui, para isto aqui, o que é? Resistência. Ok, portanto, explicando nós suportes e resistências, e explicando nós os retests, podemos avançar nesta matéria.
Agora vamos falar do último conceito desta aula para não ficar muito longa, que são canais. Exatamente. Mas pessoal, isto aqui é o principal, é a receita principal, são os ovos do bolo, praticamente. Vamos falar sobre canais. E na próxima aula nós vamos continuar com os restantes conteúdos. Pessoal, o que é um canal? Isso aqui é simples, nem vou demorar muito tempo aqui. O que é um canal? Um canal basicamente é uma linha de, não sei, dependendo de que o preço está, ele estando aqui, o que é que essa linha é? Resistência, exatamente. É uma linha de resistência com uma linha de suporte. Exatamente. Uma linha de resistência e uma linha de suporte formam um canal. Exatamente. Isto aqui é um canal. Este espaço aqui é um canal. Isso aqui é um canal. Tá bem, pessoal? E um canal claramente tem uma amplitude. A amplitude é o espaço do canal, né? Que é a máxima menos a mínima. Vamos supor que aqui é 120. Aqui é 30. Qual é a amplitude deste canal, pessoal? 90. A amplitude deste canal é 90. Porque se vocês fizerem, posso até confirmar aqui, né? Caso não acreditem em mim, 120 menos 30 dá 90. Portanto, a amplitude deste canal é 90. Eu tenho um canal de 90 que é, no mercado estamos a falar de pips. Eu tenho um canal de 90 pips. Já falamos o que são pips na aula passada, certo? Ok. Então é isso, pessoal. Agora, já expliquei o que são canais. Vou dar só mais uma explicação rápida, básica de como replicar os canais. E é simples. Basicamente é eu pegar nesta amplitude aqui, pegar nisto aqui, replicar para cima. Sempre eu quero um canal acima. Vou pegar nisto aqui, vou replicar para cima, mais 90 pips e vou ter um outro canal de 90 pips. Ou seja, tenho aqui uma nova linha de resistência. Se o preço estiver aqui, vamos apagar isto aqui, apagar isto aqui, né? Posso deixar lá a linha. Tá. Tenho aqui uma próxima linha de resistência, que o mercado vai bater lá e vai voltar. Mas agora bate lá e volta por quê? Não vou explicar agora. Vamos primeiramente para o computador para nós consolidarmos tudo aquilo que falamos agora aqui nessa aula de forma rápida e bonita. Então, let's go! Bem, ok pessoal, então é o seguinte. Nós estamos aqui, temos o nosso gráfico do ouro, XAUUSD, e nós vamos ver. O primeiro conceito que nós falamos foi suportes e resistências, né? Eu vou até diminuir o tempo gráfico, vou parar uma hora, deixa eu atualizar isto, ok, está atualizado. Portanto, pessoal, aqui qualquer caso, pessoal, aqui posso buscar em qualquer sítio do gráfico, vamos colocar aqui, por exemplo. Ok, eu estou a olhar neste momento para esta zona aqui, esta zona, só isso aqui que eu estou a olhar, só para esta zona preta, né? Vou apagar, claramente, de trabalhar. Eu acho que posso colocar num retângulo diferente. Não dá nada. Não é aqui. Ou dá, calma aí. Não vou colocar nada. Muita confusão. E vai vos confundir. Prontos. Eu tenho aqui esta zona, né? Daqui até aqui, como eu coloquei no retângulo. Portanto, eu quero encontrar aqui, por exemplo, um suporte, né? Vamos lá tentar encontrar aqui um suporte. Pego aqui. Chama-se linha horizontal no MetaTrader. Viemos e colocamos aqui. Até vou clicar duas vezes na linha, vou clicar duas vezes no mouse, ou no trackpad, né? E vou escolher uma outra cor, vou colocar a preto e vou aumentar a espessura. Ok. Só para ficar mais visível. E portanto, eu vou aqui procurar suportes e resistências. Atenção pessoal, não existe só um suporte, não existe só uma resistência. Existem vários suportes e várias resistências no mercado, no gráfico, né? E nós vamos encontrar aquela que tem vários toques. Que é aquela que para nós, nesse momento, né? Como é que eu posso explicar? Faz mais sentido, porque tem mais força. São vários toques. O preço, o mercado, as velas tentaram bater lá várias vezes e não tiveram força para quebrar, ou para cima, ou força para quebrar para baixo. Portanto, o mercado estando aqui, isto aqui pode ser.
Vamos ver mais quantos toques tem. Não existem muitos toques, então vamos procurar outra. Vou descer. Por exemplo, aqui. Olha, aqui já é diferente. Vou fixar. Cliquei 2 vezes para fixar. E agora vejam. Olha aqui. Tem um toque. Vou colocar preto. Aqui tem outro toque. Deixa eu aumentar isto. Aqui tem um outro toque. Aqui tem um outro toque. Ou seja, eu aqui tenho vários toques nesta linha. Onde, neste momento aqui, esta linha é suporte. E neste momento aqui, esta linha, olha, esse exemplo é excelente. Neste momento, esta linha é suporte. Então vou escrever aqui. Desculpa, resistência. Peço perdão. Resistência. Aqui é uma resistência. Agora vou copiar e vou editar. Aqui vai ser um suporte. Aqui é um suporte. Ou seja, esta linha aqui, esta linha, neste exato momento, é um suporte. Porque está a suportar. Não, neste não. Neste não. Porque ele está a vir de baixo. Peço perdão, é só uma vez. Portanto, aqui neste momento é um suporte. Porque ele bateu aqui, testou nesse caso e voltou. Vocês até podem ver esse exemplo. Ele estava a vir daqui de baixo, tentou quebrar, teve uma resistência, voltou. Foi outra vez, conseguiu quebrar, foi, volta, testa e retesta aqui, porque ele testou quebrar, né? Testou a força do movimento, quebrou, volta para aqui, faz um retest, retesta esta zona aqui e vai, ou seja, aqui passou a ser um suporte. E mas outra hora aqui era uma resistência. E aqui faz a mesma coisa. Aqui ele sobe, volta, testa quebrar, consegue quebrar, depois vem para aqui e retesta esta mesma zona. Retestando esta mesma zona, aqui passa a ser o quê? Uma resistência. Que outra hora foi um suporte quebrado, mas agora é uma resistência. Desce, volta e tenta quebrar novamente esta resistência e não consegue e depois desce outra vez. Até eu vou tirar estes quadrados aqui para vocês conseguirem ver mesmo bem. Vocês podem ver que ele bateu, voltou, bateu, voltou. Aqui também bateu, voltou, ou seja, são zonas, são linhas em que o preço bate muitas vezes e depois volta. Ok, falamos sobre isso, falamos sobre suporte, resistência, reteste. Agora vou exemplificar os canais. Vou apagar isto aqui, vou remover e vou colocar aqui uma outra linha. Onde eu também tiver vários toques. E eu aqui, até onde eu coloquei já está, porque também tem um pouquinho de... Já tenho uma sensibilidade, né? Então já sei, de certa forma, onde é que existe um suporte ou uma resistência, mas vocês podiam procurar, por exemplo, colocavam aqui embaixo e iam vendo, mas também claramente não compensa colocar um canal muito longo, ou seja, ver vários toques estão muito longe uns dos outros. Por exemplo, aqui teve um toque, o mercado bateu, voltou, mas está muito longe, tem outros toques mais próximos. Eu vou tentar ver estes toques. Se eu não encontrar, claramente vou colocar aqui nesse embaixo, mas em cima posso encontrar outros. Tentei aqui, ok, tocou, mas também não, está muito longe. Também tem outros toques aqui. Vem aqui, olha este aqui, tocou, voltou, pá. E o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um canal. Exatamente, pessoal. Isto aqui é um canal. Isto é um canal. Então, sendo isto aqui um canal, eu tenho o quê? Eu tenho o preço a andar dentro deste mesmo canal. E o que é que eu vos expliquei? Se eu quiser replicar, por exemplo, este mesmo canal, tanto para cima ou para baixo, depende muito. Como é que eu faço? Vou pegar na amplitude deste canal. Qual é a amplitude deste canal? Peguei nesta ferramenta aqui, chamada cursor em cruz, apertei e coloquei desde o topo do canal, cliquei no mouse e arrastei até o fundo. Vocês podem ver aqui este número do meio, onde está 2298. São pontos, 2298 pontos. Se eu quiser converter isto em pips, tenho que tirar o último número. Tenho que tirar o 8 nesse caso. Então aqui vou colocar 229 pips.
Ok, portanto, este canal tem uma amplitude de 229 pips. Agora, como é que eu consigo ter este mesmo canal para baixo? E depois eu vos explico porque que interessa ter este mesmo canal para baixo. Eu vou, fazer isto aqui. Ok. Eu vou pegar numa ferramenta, pode ser numa linha de tendência, esta ferramenta aqui, linha de tendência. Eu depois explico também claramente o que é isso. São vários conceitos, pessoal. Pego nesta linha e vou fazer o quê? Vou colocar desde a máxima, desde o topo, né? Desde a resistência até o suporte do canal. Clico 2 vezes. Se eu clicar no meio e arrastar, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente o tamanho deste canal. E posso mandar tanto para cima como para baixo. Então coloco aqui em baixo. Por quê? Porque o preço depois continua a ir para baixo. Se tivesse a continuar a ir para cima, eu ia colocar para cima. Mas faço isso para quê? Só para ter outras linhas de resistência e de suporte, para vocês verem como é que o mercado segue as mesmas linhas. Eu agora, se continuar aqui muito, vou começar a falar de outros conceitos que eu não quero falar, mas basicamente vou aqui colocar uma outra linha e vejam como é que o mercado veio respeitar aqui, apaguei a linha, né? Aquela linha de tendência e deixei aqui esta linha de suporte para este momento, resistência para outros. Vejam como é que o mercado depois aqui veio e testou aqui, ou melhor, né? Sim, testou aqui, não quebrou e foi. Esse é o poder do mercado. E vamos falar claramente dos outros conceitos que estão dentro disso, para não se prolongar, eu não fico aqui com vontade de falar. Vou deixar-vos aqui com estes conceitos, pessoal. Esta foi a aula 2, uma aula mesmo rija, né? Que já estamos a começar a entrar para a prática e gostaria que vocês deixassem os vossos comentários, as vossas questões, mas gostaria que vocês deixassem no final de cada módulo, é muito mais fácil, porque assim claramente vocês veem tudo e se eu tiver a ver que não falei algum conceito, o que pode acontecer, claramente somos humanos, erramos, vamos claramente aqui vir e explicar ou refazer, mandar um e-mail sempre que vocês colocarem algumas questões, algumas dúvidas. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula. Sem mais delongas, e let's go!